Mitos e verdades a respeito do colesterol. Certamente você já ouviu falar muita coisa a respeito do colesterol, coisas boas, coisas ruins, que o colesterol faz mal à saúde, o colesterol está ligado a infarto, doença cardiovascular, que ele é praticamente endemonizado. Como também talvez já tenha ouvido falar coisas boas a respeito do colesterol. No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito de o que é verdade, o que é mentira, mitos e verdades a respeito do colesterol. Meu nome é Márcio Passo, sou médico nutrólogo, trabalho com medicina integrativa, longevidade e estou sempre trazendo conteúdo novo aqui também no YouTube. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais aqui no YouTube, aproveita e me acompanha no Instagram, me acompanha no YouTube, se inscreve no canal, curta e compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. O colesterol, na verdade, é uma molécula, é uma substância fundamental à vida. Forma as membranas celulares que revestem a célula, forma a bainha de mielina responsável pela transmissão dos impulsos nervosos e é a base fundamental para a formação de todos os hormônios esteroidais. Então a própria testosterona, o estradiol, a progesterona, o cortisol, o DHEA, todos esses hormônios sexuais esteroidais são formados a partir do colesterol. Portanto, o colesterol ele é fundamental para que você tenha saúde cerebral, para que você tenha músculo, para que você tenha imunidade, para que você não tenha sintomas de ansiedade nem sintomas de depressão. Quando o médico apenas avalia o nível de colesterol total e simplesmente utiliza uma estatina que vai inibir uma enzima chamada HMG-CoA redutase, ele acaba diminuindo os níveis de colesterol. E ao diminuir esses níveis de colesterol, ele por efeito rebote, todos esses hormônios sexuais acabam caindo na medida que você diminui os níveis de colesterol. E quando surgiu esse problema? Na verdade, por volta da década de 50, começaram a associar o aumento do risco cardiovascular com o aumento do colesterol. E a partir daí começou-se então a endemonizar o colesterol, sugerindo que o colesterol era o grande causador das doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. E então a medicina, principalmente a cardiologia, começou a diminuir cada vez mais através das estatinas os níveis de colesterol dos pacientes. E por fim, ao diminuir esses níveis de colesterol e desde então os níveis de colesterol da população têm sido reduzidos e a gente não observa uma melhora da saúde cardiovascular. Atualmente, hoje, ano 2024, século 21, as pessoas continuam a morrer muito mais de doença cardiovascular do que antes. Mesmo com essa epidemia de estatina. O paciente muitas vezes não tem nenhuma queixa, apenas tem o colesterol total um pouquinho aumentado, o LDL um pouquinho aumentado e já se inicia prontamente a medicação estatina, a medicação para dislipidemia, o que na verdade não é correto, porque em tese você só deveria entrar o médico só deveria entrar com a estatina havendo um aumento importante dos níveis de colesterol associado a algum risco cardiovascular. E isso não é respeitado. Apenas o aumento dos níveis de colesterol já é indicação para a maioria dos médicos para se entrar com as estatinas, rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina, todas essas medicações que vão baixar os níveis de colesterol, sem levar em conta toda essa repercussão clínica, porque também vai diminuir a testosterona, então vai comprometer a libido do paciente, vai comprometer cortisol, que é o hormônio do estresse, que está ligado à energia, que quando está baixo está ligado à ansiedade, está ligado da depressão, vai comprometer progesterona, vai comprometer estradiol, que são hormônios que também atuam a nível cerebral, vai comprometer a massa muscular desse paciente, vai comprometer o emagrecimento, a energia. Então, o que a gente entende na nutrologia e na medicina integrativa é que lançou-se essa ideia de que o colesterol é o grande vilão, sem entender que é uma molécula fundamental também a produção de vitamina D, vitaminas lipossolúveis, bile, ou seja, toda uma série de hormônios e vitaminas e minerais dependem que você tenha um bom nível de colesterol. Se você baixa ele de forma irresponsável, você acaba comprometendo toda a sua saúde. Importante também entender que o médico ele não deve avaliar jamais o colesterol total apenas, ele deve avaliar a correlação entre HDL, o famoso colesterol bom, e LDL, o famoso colesterol ruim, sendo que o colesterol ruim não deveria ser chamado assim, porque o colesterol que leva ao infarto, que leva à formação da placa de ateroma, aterosclerose, que leva ao entupimento da artéria, podendo levar ao infarto ou até mesmo ao AVC, na verdade
verdade é o LDL que sofreu um processo de oxidação. Então não é apenas o LDL que leva ao infarto, não é apenas o LDL que leva à formação da placa de ateroma, que vai entupir uma artéria, que vai gerar uma obstrução. Na verdade, é esse LDL que vai sofrer um processo de oxidação e que vai contribuir então para a formação da placa. E como então ocorre, doutor, esse processo de oxidação do LDL? Pelo açúcar. Na verdade, o excesso de açúcar na dieta, o excesso de glicose no sangue gera uma reação de glicação, as moléculas de glicose glicam, se ligam ao LDL, gerando esse LDL oxidado. Portanto, eu venho neste vídeo hoje desmistificar essa ideia do colesterol ser ruim. É importante que você que está me assistindo entenda que o colesterol é importante à saúde humana. Sem colesterol não há vida humana. O nosso corpo a gente não só obtém colesterol através da dieta, o próprio ovo é rico em colesterol, o próprio ovo com a gema é rico em colesterol, as carnes vermelhas são ricas em colesterol, algumas frutas e algumas leguminosas, algumas oleaginosas são ricas em colesterol, como o nosso próprio corpo também produz colesterol. Ou seja, quando você diminui a níveis extremamente baixos o colesterol, você está indo contra a fisiologia, você está indo contra a natureza humana. O ser humano, para ter saúde, depende de um bom nível de colesterol. Mas daí a importância do médico saber avaliar. Não é simplesmente avaliar o colesterol total. Como eu falei anteriormente, é avaliar a relação entre colesterol total, LDL e HDL. Além de se preocupar principalmente com açúcar no sangue. Tem muito paciente aí com colesterol controlado através das estatinas, obeso, diabético, glicemia descontrolada, com placa de ateroma, com LDL sendo oxidado. Esse LDL sendo oxidado pelo açúcar vai gerar placa de ateroma, que vai gerar um infarto, que vai gerar... Inclusive, a maioria das pessoas que morrem de infarto, infelizmente, estão com o colesterol controlado. E se estão com colesterol controlado graças à medicação, eu te pergunto, então por que o colesterol é o grande vilão, é o grande aumento, que é ele que aumenta o risco cardiovascular? Porque na verdade não é o colesterol que aumenta o risco cardiovascular, é o açúcar, a obesidade, é o hábito de vida. E claro que em medicina, em saúde, em vida humana, tudo parte de um equilíbrio. Se o seu colesterol obviamente está muito alto, vai precisar sim de uma avaliação médica. Se você sofre de uma condição médica chamada hipercolesterolemia familiar, que é uma doença genética, o médico vai ter que avaliar. Portanto, o que eu quero deixar claro neste vídeo de hoje é desmistificar essa ideia de que o colesterol é um vilão, de que o colesterol infarta, de que o colesterol vai te gerar um problema cardíaco ou até mesmo cerebral. O colesterol é uma molécula, uma substância fundamental à vida, que o nosso próprio corpo produz. Sem colesterol você corre risco de demência, porque a sua saúde cerebral vai estar comprometida. Como eu falei, a própria baía de mielina é formada a partir do colesterol, as sinapses dependem do colesterol, os hormônios sexuais dependem do colesterol, ou seja, resumindo, não há vida sem colesterol. Se você apenas toma estatina simplesmente para baixar o colesterol, isso pode estar comprometendo, sem dúvida alguma, a sua qualidade de vida, já que toda essa cascata hormonal depende de um bom nível de colesterol. Mas claro que cada caso tem que ser avaliado individualmente, conversa com seu médico, conversa com seu cardiologista, conversa com seu médico nutrólogo, mas saia dessa visão de que o colesterol é um vilão. Se você não tiver colesterol, você não tem qualidade de vida. Claro que dentro de um patamar equilibrado. Se gostou do vídeo, se você entende que este vídeo é importante, se isso esclareceu a sua dúvida a respeito do colesterol, compartilhe este vídeo com mais pessoas. E aproveita e se inscreve no canal.